Hi everyone, now I'm gonna talk of my book Guide to Windows Spirituale Inglês Francês, Guida alla saggezza alla spiritualità italiana e espanhol. This book aims to be a guide for wisdom spiritual, but most for peace of mind. So you read the book, you get the precepts to get peace of your mind. This will not talk to avoid past lives trauma, neither how to revert the demonized process. But if you know these two cases, I think this book will help you a lot. Here, the cover. The book aims to be a guide of Wednesday spirituality in order to help you achieve peace of mind and avoid that you make mistakes that you will regret or even help you live better. You can perceive this intention by selection of chapters reflections that are more needed nowadays. Many of them are ancient wisdom, but most people in this planet have forgotten. Why you should not even think of suicide yourself. In this chapter, I explain why suicide is not the way, how the action make things worse. Why you should not be afraid of what's called final judgment. Final judgment is when you get judged by all your sins, but I will explain why you should not be afraid of that. I will explain action why you should always forgive, why it's not convenient to keep negative feelings, why you cannot live without keep bad feelings out, explain a technique to get rid of them, how to avoid getting slave of money. I explain money is not necessary for everything. I explain how can you get free of slave you're eating, how to avoid anger, what God should I serve or religion should I follow? I explain because God is you to decide what God worship or what religion, but you have to feel happy with your choice, know others chosen for you. Why even in a sad situation there is no reason for you to have sadness. I will explain because always be happy even in a sad situation. What to do if you get tortured by spirits? I explain what to do if you have tortured by spirit, demons, devil. Why not believe in concepts like sin, hell, devil, evil, guilt, remorse? Because believing them only gave them more powerful. Why you should not be afraid of the God you believe? Because obvious you can get mistaken for a false heart, né? Always live by the truth. I tell why it's not good lying. E explore the field honest, not coupled to do good things. Basically, I think that people who explode and temperament actually is not incompetent for the good things because people do that in order to get rid of the angry, treat people better. This book is also a French version with the same precepts. Pourquoi même face à des souffrances insupportables, ne devrais-toi jamais envisager de tuer tes propres? But basically, is French version of the same precepts. I will read first one chapter of the French version. Pour toujours vivre selon la vérité. Les mensonges causent beaucoup d'ennui à la personne qui reçoit les fausses informations. Et quand elle découvre les mensonges, il cause des problèmes pour la personne qui a inventé de fausses informations. Il peut aussi arriver que le menteur croit tellement dans son propre mensonge qu'il devient fidèle à lui, cacher la réalité entre eux. C'est pourquoi tu dois toujours vivre avec la vérité, car c'est la libération et la vie. This chapter I tell because you should always tell the truth because truth is freedom and life. Some people tell so much lies that they believe in your lies. If the lie becomes true for him, it causes a lot of problems.
Now I read one example of chapter in English. I will tell people the English version, French version, Portuguese version, Italian and Spanish is all the same. It's all language, but the same process. What God should I serve or what religion should I follow? That doesn't matter. You can follow or adore any God or religion. What really matters is for you to feel happy. In other words, it cannot be for you cause oppression, disturbed, or even bad sentiments. Many are preaching that only that God is the way of salvation. That is pure mistake. The divine is within us. That means to do good things, avoid bad sentiments, always forgive, be honest, do not take what does not belong to you, love the life and the nature. So you are your own way. It is enough to follow the right things. Does not matter if you are Christian, Islamic, Wizard, Spirit, Taoist, Hindu, or you create your own beliefs, etc. The important is awake the divine in you and act according with this inner guide. This concept of God that I talk here is not the creator. You can deny the creator, the create the world, all things. Why I call God is an example of life. I think Jesus is God not because the Son of God, because he was example to be followed. If you follow Jesus' example, you can be the same as him. Like Sadar, the Buddha, Krishna, Athena, or even anime personagens like Toa from Yashahime, or Shaoran from Tsubasa, or Tema, Pegasus from Sensei. God is an example that make you do good things. The example you get to avoid getting in the path of evil. Why awaken the good in you, wake the divine. It's not the same as creator. Creator I call essence of good or creator. But God I call is a little personal. For most people, Virgin Mary is a God. San Francesco, Chiara de Assisi, ou Vishu, Athena, Zeus, Poseidon, Hecate. That doesn't matter. Doesn't matter if the gods is be a symbol of good, the symbol, or you believe in your heart, or what you want to be, what you are, and what you can be. Most example of gods, if you follow what they teach and believe, you become one. But an example, God is like a saint. A saint people is a person normally that lives in sanctity. E aqui they hide her because the sanctity of his, but it's an example. Now I pass to Italian and Spanish version. Ora, adesso io parlerò sulla versione italiana e spagnola. Índice. Scopo del libro. Perché anche di fronte alla sofferenza insopportabile non dovresti mai considerare di mettere fine alla tua vita? Perché non dovresti preoccuparti del cosiddetto giudizio finale? Perché dovresti sempre perdonare? Perché non è conveniente per te mantenere sentimenti negativi? Ma cosa succede se pensi di non poter evitare di mantenere sentimenti malvagi? Come evitare l'avarizia? Come evitare la gola? Come evitare rabbia e ira? Quale Dio dovrei adorare o quale religione dovrei seguire? Perché anche di fronte a fatti tristi non sei motivo di avere tristezza. Cosa fare se sei tormentato dagli spiriti? Cosa fare se sei tormentato dal demoni? Perché è più conveniente non credere in concetti come peccato, inferno, diavolo, malvagiamente, senso di colpa e rimorso. Perché non dovreste temere il Dio in cui credi?
Perché non dovreste credere in cose come la legge divina e la giustizia divina. Sia consapevole del potere della fede, sempre vivere secondo la verità, esporre i sentimenti onestamente anche il male non è incompatibile con fare del bene, nostri diariamente. Agora a versão em espanhol. Finalidade do livro: porque incluso ante sofrimentos insuportáveis nunca deverias considerar matar-te. Porque não te preocupa é o lema do juízo final. Porque sempre há que perdonar. Porque não é conveniente para ti manter sentimentos negativos. Pero, e se crees que não puedes evitar manter sentimentos malignos, como evitar a avaricia, como evitar a glotoneria, como evitar a rabia, a ira, que Deus deve adorar ou que religião deve seguir, porque incluso ante situações tristes não há razão para ter tristeza, que hacer se está sendo atormentado por espíritos, por demônios, porque é mais conveniente não crer conceitos como o pecado, o inferno, o diabo, a maldade, a culpa, o remordimento. Por que não deveria temer ao Deus em que crees? Por que não deverias crer em conceitos como a lei divina, justiça divina, ser consciente do poder da fé, viver sempre de acordo com a verdade, responder aos sentimentos honestamente, incluso do mal, não é compatível fazer o bem, nota declaração. Adesso io le vado a ler a vós outros uma parte da versão espanhola. Ser consciente do poder da fé. Há pessoas que dizem que é importante ter fé em Deus e em seus dogmas. A menudo mencionam a expressão poder de fé que não sabem como explicá-la bem. Porque te digo, debes ter fé em tudo o que intentas fazer, criar ou incluso viver. E essa fé deve estar sempre nas coisas boas, porque as coisas malas devem fazer ao revés, é dizer, a ausência total de fé em elas. Exemplo. Ao produzir um livro, terei fé que alguém o lerá. Se lo criticam destrutivamente, mostrarei na ausência total de fé em la crítica destrutiva desta pessoa. Pero he tenido mejores exemplos. Se há um juízo final, se eu suponho que lo há, pero que eu creio que não lo há, debes manter a fé, a plena convicção de tu inocência, e que não serás condenado, sin importar lo que te acusem ou lo que te mostrem. Em caso de condena, debes demonstrar a ausência total de fé em la veracidade de tal acto, dizendo coisas como esto es una ilusión, no es real, estoy soñando, etc. Si lo hay y estás en el infierno, debes creer que isso es una ilusión, no es real, es solo un sueño. Esto com plena convicção, sem lugar para a dúvida. La fé tem um grande poder em todas as ramas da existência, especialmente depois da morte, é o mundo espiritual. Adesso vi leggerò parte dalla versione italiana. Cosa fare se sei tormentato dagli spiriti? La prima cosa che dovrete considerare è se si tratta davvero di un spirito morto o di un egregore. Egregore è un'entità spirituale artificiale creata dai sentimenti di una persona o collettività per un dato scopo, anche se inconscientemente questo fine può essere buono o cattivo. Lo spirito dei morti è un'anima umana, cioè si presenterà con un aspetto simile a quello che era in vita. Cioè si vede una figura nera, prende la forma di un conoscenza vivente ou tua, saprai que não é um espírito de morte. No caso em que conhecia um espírito de morte, se acercando à liberação e talvez trovar um modo para liberá-lo. Se é um egregor individual, deve identificar ou sopprimere l'emozione che ha dato origine alla sua comparsa, perché nutre ao potere e poi perirà. Se si tratta di un egregor collettivo, è necessario tagliare il legame con il dogma o la fertilità del collettivo per dare potere. Un'esplanazione per voi. Há anche la forma di protezione, potreste creare una protezione in tua stanza per lo spirito no ad entrare, però lo spirito starà in otros
locos, otros postos. La protección no hay solo pero pela instância, né? Demônios são uma forma de egregor que se alimentam da tua crença em malvagità, inferno, pecado, culpa. Se tu não credi in queste cose, gli esseri maligni hanno poca forza in ti. Portanto, saranno deboli. Pero credo que não lo afastarão por completo. Aí sempre que buscar a causa, pero questo já vi aiuterà a vivere meglio, né? Ricorda que aqui, olha. Quindi saranno deboli dovendo criare un metodo speciale per tormentar. Basicamente, coisa. Esto aqui é muito sencillo e muito importante. Né? O escopo principal do livro é evitar tuer a ti próprio, suicídio, meter fim à vida. E eu vi explico o porquê. Perché antes di fronte alla sofferenza insopportabile non dovresti mai considerare di mettere fine alla tua vita? Questa è un'ottima domanda, perché l'inferno di Dante chi si suicida va in un certo cerchio dove si trasforma in un albero della foresta. Perché la Bibbia soffrirà l'inferno e lo spiritismo di Allan Kardec va in un luogo buio, vuoto o addirittura soffre in un umbral, una sorta di purgatorio. L'uomo suicida considera tutto questo prima, ma crede di essere poco rispetto alla sofferenza attuale e quindi mette fine alla sua vita. Poco sa che ciò che troverà è molto più terrificante per se stesso di qualsiasi queste cose. L'obiettivo del suicida è porre fine alla sofferenza attuale, perché quello che succede è che perché l'esistenza mentale tutte le persone sanno che l'esistenza mentale, subconsciente controla tutto, basicamente, e non si suicida perché vuole, il suicida non vuole mai suicidare, vuole scappare, fuggire dai problemi. Ma che pensa che morire sia la unica soluzione alla sofferenza, invece di andare in uno qualsiasi dei destini che ho menzionato prima, rimarrà in un mondo che io chiamo prigione. E un mondo prigione puoi chiamare una sorta di umbrello individuale, sorta di inferno, ma io preferisco il mondo prigione perché prigione ricorda che puoi scappare, fuggire. Umbral, inferno denota che non puoi fuggire, né? Perché vivrà ciò che più lo tormenta, la sofferenza che ha voluto evitare, cioè un mondo parallelo in cui reviverà tutti i fatti rilevanti per la sua decisione suicida. Ossia, il suicida vuole fuggire dal problema, però in vita lui può fuggire dal problema, ignorá-lo, però dopo il suicídio, lui deve risolvere i problemi o quedará in prigione eternamente. Né? Cioè, un mondo parallelo in cui viverà tutti i fatti relevanti per sua decisione, cioè há muito tempo per sapere che è morto. Solo quando si renderà conto che déjà vu non sono i sogni che ha vissuto quel fatto, probabilmente vorrà circa 10 o più cicli. Le cicli sono le fatti che culminano in suo suicidio. Io credo che o suicida si suiciderà uns 10 vezes in più in mondo prigione per sapere che è una prigione che non sta mai vivo e che deve achare una soluzione, né? Trovare una soluzione per questo. E le persone di questo mondo sono egregori. Puoi chiamare spiriti maligni, demoni, ma sono egregori, guardas.
com la funzione principale di tenerli ingannati in modo che non cerchi da fuggire da prigione. Questi guardi possono sembrare buoni, cattivi, ma la funzione è mantenerti inganato para saber que está morto, para que não cerque de fugir. É muito provável que o ciclo finisca com esse suicídio, mentre não sabe que se trata de um ciclo repetitivo. Quando se rende conta que o ciclo saprá, que o suicídio repreenderá só o ciclo e repreenderá bloqueado. Ou seja, suicídio recomeça e o ciclo. Quando lo scopre, deve fazer de tudo para romper o ciclo. Cioè, interessante scoprire cosa ha causato la creazione del mondo carcerario. Qui io già chiamo del mondo carcerario, mondo prigione, né? Cárcere. Cioè, qual è stato il fatto primario che ha portato al suo suicidio. Il fatto primario è la cosa. Credo che una persona no suicidio ha suicidato per abuso di drogas, ad esempio. La droga não é a causa pode ser o traficante, la prigione, o processo judicial, ou em outro caso, uma pessoa que ha um problema no lavoro, que sui capi não trata ela bem, né? Mas o problema pode não é ser il capi. Pode ser seus colegas de trabalho, colegas de lavoro, companheiros de lavoro, que ano fato de mal lá, não sai como. A causa não é mais óbvia, sempre nas costas. Dopo aver scoperto che deve evitare questo fatto e verificare nel ciclo che foi da prigione. Un'altra cosa che può risultare è che scoprire l'errore nel ciclo. Un fatto che non ha senso all'interno, che probabilmente la sua mente ha creato per mascherare la paura del suicidio e affrontare la verità. Qui io vi do l'esempio di un egregore o un guardia che parla alemão nel mundo carcerário, sendo que no mundo real não há mais estudado alemão, mas pode ser qualquer coisa, inglês, matemática, qualquer coisa. Despeito poi chiedere ajuda di qualcuno vivo. Ritorna ao capítulo 6, tormentado pelo espírito. Se sei tormentado pelo espírito, pode ser que esteja em um mundo carcerário e vole que tu lhe ajude. Quando se ne va, pode dire che ha imparato l'errore. Ossia, quando è riuscito a scappare da un mondo prigione, ha imparato del suo errore e non ha mai suicidará mesmo che beve la taça dell'oblivio. Quindi voi potete comprare il libro sulle Amazon in cartaceo o paperback ou versão digital e-book. My picture is a little old. Is a book of spiritual help, but theosophy, because all religions is the same. So theosophy and spiritual help because of the precepts. I have a blog in the divineconnection.blogspot.com. Esclarecimento. Este livro não serve para descobrir traumas de vidas passadas, até porque eu ainda não consegui descobrir quem eu era na vida passada, então obviamente não posso escrever isso. E também não serve para reverter processos de demonização. Na verdade, isso ele pode servir para atrasar o processo de demonização, porque basicamente a pessoa só é demonizada por completo quando todos os sentimentos bons apagam, né? E concorda por sentimentos maus. Mas é uma boa ajuda, já ajuda bastante para viver mais com paz de espírito. Aqui eu ainda não estou com a versão português, porque ainda não chegou para mim, mas essas versões são boas, que aqui é bilíngue, inglês, francês, italiano, espanhol, e a outra é somente português. As 5 línguas estão presentes.
Há outros livros aqui, como The Animes Gospel, que seria o evangelho dos animes, em que eu falo que os personagens, eles representam Cristo, ou Deus, mas na verdade, como eu disse, o Deus no sentido de um símbolo, não de criador, no sentido do símbolo, que faz a pessoa crescer espiritualmente lá. Há o livro de ecumenismo, que eu explico as diferenças, isso é 4 línguas, não tem inglês, somente português, espanhol, francês, italiano lá. A coletânea de orações, a Deus Sofia, que é basicamente são hinos lá, sabedoria divina. A Sofia pode significar várias coisas, como sabedoria divina, para uma parte de Deus, qual que tu quiser, que pode significar Virgem Maria, várias coisas. Também a fantasia, Floresta Dourada, eu estou trabalhando na segunda parte, mas ainda não está longe de terminar. Aí tem a primeira parte, basicamente, ela fala de amor verdadeiro, ela que está disponível em 3 línguas, inglês, espanhol e português, e a versão spin-off italiano-francês. Há também a coleção de orações está em 5 línguas. Há o manual de entrega à Virgem Maria, basicamente seria se entregando, assim, confiando, né, no seu destino, basicamente. A Virgem Maria seria como se fosse o teu símbolo lá, mas basicamente ela simboliza para mim a mesma coisa que a Sofia da oração lá, porque é o símbolo, não é bem um criador, né? Essa é a versão português e separado a versão inglês, francês, espanhol, italiano, onde eu mostro um novo tipo de terço, umas orações, novo tipo de entrega, atualizando aqueles livros antigos lá. A gramática, onde eu ensino a falar o português correto. Há alguns vídeos lá no blog explicando como aprender idiomas com música, com livros. Eu não coloquei com filmes, desenhos, por causa da questão de direitos autorais, porque as músicas podem se usar, desde que a renda vá para o dono da música, já os filmes não. Basicamente, para quem não tem dinheiro para pagar curso, é uma boa ideia aprender sozinho lá, ajuda bastante. Há também um folder lá, um cartaz com orações, um panfleto, orações que não estão nos livros. Há algumas orações também lá no site, há uma reformulação das orações cristãs comuns também, a explicação do Evangelho de Cristo também, o acesso do Evangelho explicando. Há também a recomendação de série onde explica taoísmo, uma série taoísta que explica vários desses processos, reencarnação, submundo, muitas coisas também. Há também a recomendação da série Jans lá, que trata de temáticas como comuns, aí, como superar, como preservação ambiental, cyberbullying também. Há o parte de despertar o divino através da música, de filmes lá, onde mostra onde se encontram os heróis. Também mostra os livros sobre o divino que eu leio, várias coisas ali interessantes lá no blog. Lembrando que por enquanto ainda não tem anúncios, ou seja, tu não vai te irritar com aqueles anúncios. E eu ganho apenas com a venda dos livros. Então também tem uma loja no Shopee lá, onde vende livro usado, mas ela não tem relação com este trabalho aqui. Basicamente, eu escrevo o livro aqui porque eu quero dar algo de qualidade para as pessoas lerem e, ao mesmo tempo, eu sou meu principal cliente, que eu gosto de comprar meu exemplar, porque o sonho do autor é ter o livro próprio, em papel, né? Então, é assim, eu sei que alguns sites estão disponibilizando o e-book lá gratuitamente de alguns países, que eu não vou citar quais. Eu não me incomodo, porque o importante para um autor é que os livros sejam lidos, não o ganhar dinheiro com ele é só uma consequência, mas mesmo que não ganhe, sabendo que alguém está lendo, já fica contente. Então, vós podeis conferir também meu perfil no LinkedIn, é o meu mesmo nome aqui, e tem o resumo dos meus livros, basicamente tem os publicados, tem a certificação do inglês, onde eu estudei, basicamente assim. No meu blog tem a versão About Me, onde eu explico em inglês a minha autobiografia, feita por mim mesmo lá, sem usar tradutor, basicamente eu digitei em inglês lá. E há muitas coisas interessantes lá no site, lá na biografia do Amazon. Infelizmente, os livros 17, 18 e 19, que são os da Maria e o Anime Gospel, ainda não tem papel aqui no Brasil. Parece que é 8 semanas lá agora o prazo, né? Mas os países já estão disponíveis também.
interessantes, né? Há várias lojas lá, como Book Depository, Saxo, Takeout, ao redor do mundo que vende os livros. Ou seja, se não moras no Brasil, mora em África, por exemplo, Inglaterra ou outros locais, pode comprar nessas lojas aqui. Lembrando que o Book Depository envia para o mundo todo, agora demora para chegar, é melhor comprar no Amazon mesmo. E, como eu disse, podeis ler trechos do livro lá no meu blog, para ver se realmente se interessa pelo conteúdo. E se tiver qualquer dúvida, certeza, pode assinar aquele Kindle limitado lá e ler o livro todo, para ter certeza se realmente quer comprar ou não, se gosta lá do livro. Porque não adianta comprar um livro que a pessoa não gosta, é bom conhecer antes. Basicamente, eu sou uma pessoa que realmente busca paz de espírito, tranquilidade, porque às vezes não se consegue ficar tranquilo no mundo atual. Aí eu escrevi esse livro também pensando em mim e em outras pessoas. Agora eu desejo muita paz de espírito, muito bom estudo, muita espiritualidade, conexão com o divino interior, acordar, lembrar que o Deus está dentro de ti e a divindade que a pessoa adora é basicamente um reflexo do que a própria pessoa é, do que o próprio fiel é, e que é o fiel que dá o poder à divindade, que ela se alimenta das orações da pessoa lá, basicamente. E aí nós que damos poder a Deus com as nossas orações, que fazemos Ele poder mudar o mundo. Basicamente é isso. Então, arrivederci, a bientôt, a presto, bye, see you soon. Thanks for watching. Don't forget to watch the other videos on the channel. And don't forget to look out my blog, my LinkedIn, my VK. And thanks.